O estudo da noite é o Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 6, o Cristo Consolador. Hoje iremos ler do item 5 ao 8, Advento do Espírito de Verdade. Item 5. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nela se enraizaram, são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós, todos será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipa os vossos ciúmes, vossas contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina.
Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Item 7. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não, procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. E são esses os monstros que se saciam do vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquem sua lei, sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedam. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são, neste mundo, vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena. E o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar também na reflexão do estudo, nosso querido amigo Francisco de Assis. A vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Caríssimos amigos e irmãos do Ideal Espírita, que aqui estão presencialmente, também aos nossos amigos e irmãos internautas, a todos o nosso boa noite. O tema de hoje a debatermos aqui, a explanarmos, é o advento do Espírito de Verdade. Está aqui na parte final do capítulo O Cristo Consolador, e sempre ao final de cada capítulo vem essa parte da instrução dos Espíritos. E aqui está então colocado o advento do Espírito de Verdade. O que seria esse Espírito de Verdade? Quando da codificação, Kardec, o codificador, diante das manifestações que presenciava e que fazia suas anotações, nos apontamentos aí, no lineamento da própria doutrina espírita, ao ser questionado a entidade que se manifestava pelo nome que deveria ser tratado, respondeu que não era necessário ter o nome declinado, mas que a ele se referisse apenas como verdade.
o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, de verdade ou verdade, como é tratado em muitas passagens do Evangelho, se apresenta como sendo a manifestação espiritual, representando uma coletividade do plano espiritual, uma coletividade dos benfeitores que se manifestam, instruindo a todos nós, apontando e exortando partes do Evangelho, nos orientando sempre como bem proceder, inclusive aqui nesses itens de 5 a 8, fala de forma muito clara como devemos nos comportar diante das situações, no discernimento do que devemos ter como verdade, como fato irrefutável. E assim, como todo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre na parte final vem essa instrução dos benfeitores. No item anterior, chamado Consolador Prometido, se faz a referência expressa ao Espiritismo, que em determinados momentos se confunde com a própria doutrina espírita. E a mensagem que o Espiritismo nos traz é que nos orienta a acolher a verdade e nos consolarmos. Essa é a linha vislumbrada aí pela manifestação, então, do Espírito da Verdade. A entidade espiritual citada em oportunidades diversas nas obras da codificação espírita, as obras básicas, a exemplo, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E o título, O Advento do Espírito de Verdade, o advento, o significado mais comum que encontramos é a chegada, né? A chegada, a vinda do Espírito da Verdade. E aí a gente se questiona, quando se deu isso? Esse Espírito da Verdade já não acompanha o próprio homem desde a sua existência aqui no orbe terrestre? Sim, mas houve um tempo em que a manifestação dessa verdade seria então incompreendida, dada a condição do desenvolvimento humano naquela época. E se aflora esse advento do Espírito de Verdade na segunda metade do século XIX, já aí com a questão do surgimento da codificação kardeciana, coroando aí o fortalecimento e as bases da doutrina espírita. Porque antes, convém lembrar que a essência da justiça divina, talvez já falado aqui até por nós mesmos em outras oportunidades, a essência da justiça divina é a reencarnação. Porque através dela, nós temos a oportunidade de nos redimirmos na prática, consertando erros cometidos em outras existências. Porque bem sabemos que o Espírito é imortal. O ciclo da carne se encerra, mas o Espírito continua. Uma vez que se tornou Espírito, ele é imortal. Ele não é eterno, porque eterno é apenas o Criador, mas é imortal. E assim caminha na estrada evolutiva, rumo a uma perfeição relativa, que nos permite o Criador atingirmos, segundo os nossos méritos e o nosso melhoramento, o nosso burilamento, no que diz respeito à nossa conduta, à nossa tratativa na sociedade,
a nossa tratativa com o nosso semelhante, na prática daquela boa ação que devemos por ela sempre nos primarmos, porque estaremos ali colocados sob provas e em condição de superar todas elas. Basta nos educarmos para isso. E é essa a proposta espírita, a transformação do homem rumo à perfectibilidade. Fomos criados simples, ignorantes. Simples como elemento, como princípio espiritual. Ignorantes porque até então, como elemento espiritual, sem conhecimento de nós mesmos. E o Criador nos concede a oportunidade de seguirmos na nossa caminhada evolutiva, sempre avançando. E para isso, aqui faz a própria exortação pelo Espírito da Verdade, como que sendo o amor ao próximo o primeiro ensinamento, e a instrução, a busca do conhecimento, o segundo. Quando afirma que, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E complementa, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa é a exortação feita pelo Espírito de Verdade em Paris, em 1860. A gente vê aqui que a manifestação do Espírito de Verdade, tal qual colocada aqui, é a partir justamente do surgimento da doutrina espírita, inaugurada aí formalmente com a edição do Livro dos Espíritos em 1857. Portanto, segunda metade do século XIX. E aí nos indagamos, ora, se o Espiritismo é inerente à própria existência humana, e o homem existia já muito antes de 1857, por que surgiu só agora, se aflorou dessa forma em 1857? Emmanuel, nessa obra Roteiro, num dos capítulos 24, o fenômeno espírita, ele alerta-nos da seguinte forma: por 300 anos, os discípulos do Senhor sofrem, lutam, sonham e morrem para doar ao mundo a doutrina de luz e amor, com a plena vitória sobre a morte. Mas a política do Império Romano reduz por 16 séculos consecutivos o movimento libertador. Para quem já passou por essa questão na doutrina espírita, chegou a estudar essa parte, nós sabemos que até o ano 300 e poucos, o cristianismo, então, surgido com, vamos dizer assim, o trabalho dos discípulos após a partida do Mestre, era o chamado cristianismo primitivo, puro, porque ele se baseava justamente naquela imediata, quase que imediata, vamos dizer, forma de agir do Mestre Jesus, porque 300 anos, já naquele início, considerada a era cristã, não é tão afastado assim da passagem do Mestre pelo nosso planeta Terra. E até então, aquele ano 300 e pouco, se praticava esse cristianismo puro. E no cristianismo puro, a reencarnação
era o tema que, a partir desses anos seguintes, tomou, então, outro cunho, outro nome, outra denominação, e passou a ser ressurreição da carne, e não mais reencarnação do Espírito. Mas naqueles primeiros anos, naqueles primeiros tempos do cristianismo, era a reencarnação a tratativa dada ao Espírito, dada ao fenômeno morte da carne, fim de ciclo da carne, e teríamos então a reencarnação. Por que que isso então mudou de concepção? Alguns autores estudiosos lembram que, como diz Emmanuel, o Império Romano foi responsável por essa alteração. Para quem conhece a história do cristianismo, já se interessou em buscar saber o que foi que aconteceu. Se nós estamos afirmando que, a princípio, o tema tratado era a reencarnação e depois passou para a ressurreição da carne, nessa obra aqui, Reencarnação, a Justiça de Deus, da Filosofia à Ciência, o autor Cícero Alberto Nunes fala de forma muito clara e diz assim: recordando as discussões do ano 553, durante o segundo concílio de Constantinopla, que se acredita ter sido o quinto, o imperador Justiniano, junto à maioria dos bispos presentes, resolveu rejeitar a crença na pré-existência da alma. Rejeitando aqui as ideias, então, até então, defendidas por Orígenes. Esse pensador, um dos pais da Igreja, afirmava que algumas passagens do Novo Testamento só poderiam ser explicadas sob esse ângulo da reencarnação. É o que nós temos aí nas passagens evangélicas até hoje. O diálogo de Jesus com Nicodemos, como exemplo, e, por exemplo, Jesus no Monte Tabor, ladeado lá por quem já havia partido há muitos e muitos anos. Isso é exemplo, temos muito mais. Não se descarta os comentários vindos dos bastidores da corte imperial, segundo os quais Teodora, esposa de Justiniano, preconceituosa escravocrata, temia pelo processo da reencarnação. Voltar na condição de escrava negra, ela que, segundo consta, teria mandado executar 500 cortesãs. Ela temia, como tratavam alguns na época, que por causa de seus crimes teria de reencarnar mais de 500 vezes como cortesã para resgatar o seu karma. Conta-se que, para atender aos caprichos da esposa, Justiniano mandou banir das escrituras quaisquer menções à lei da reencarnação, e a palavra reencarnar só entraria no presente contexto no século XIX, com a codificação levada a efeito por Allan Kardec, já com a edição do Livro dos Espíritos em 1857, segunda metade do século XIX. Então a gente vê aqui que o próprio Emmanuel já falava nesse atraso de 16 séculos do Espiritismo, da própria doutrina espírita, desse Consolador prometido pelo próprio Cristo. E aí, a partir de então, tem-se que houve, nesse período aí de 16 séculos, vamos dizer assim, uma supressão daquele cristianismo puro e primitivo do princípio da era cristã. E ele retoma, então, já com a divulgação da doutrina espírita, aquelas bases primeiras, como nós sabemos, defendendo aí um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus acolhedor, e abolindo toda espécie de idolatria, que o Império Romano
vendo que não teria condição de combater, de extirpar ali da face da terra o cristianismo, então resolveu permitir que os cristãos continuassem com o seu modo de viver, desde que adotassem algumas das tradições do Império Romano. Dentre elas aí os diversos cultos a outras entidades da época. E passou então a escalonar por cargos e hierarquia, dogmas e tudo mais, tudo que a doutrina espírita não contempla. Ela é pura, é simples, não tem fórmulas para essa ou aquela manifestação. Então, o Espírito da verdade é o Consolador mencionado por Jesus, porque o próprio Jesus já afirma aqui: eu irei para meu Pai, pedirei ao meu Pai que vos envie outro Consolador, que é o tema tratado no título anterior ao que nós tratamos hoje, fazendo apenas uma remissão para a gente se situar no que é, então, o advento do Espírito da Verdade. E apesar, então, de sempre estar aí acompanhando a própria existência humana, tem a sua ênfase já com o afloramento da doutrina espírita a partir de 1857, em decorrência de fenômenos que vinham ocorrendo, de mediunidade e tudo mais, e vem então a necessidade de se colocar isso em termos inteligíveis, compreensíveis, racionais acima de tudo. Foi o que fez o codificador Allan Kardec. Recebendo então as respostas das indagações que se faziam aos espíritos, ele pegava aquelas respostas, analisava-as e de forma lógica concatenava todas elas, e assim veio à lume o Livro dos Espíritos, dividido em 4 livros, 4 títulos, tratando de toda a questão que realmente responde às indagações: de onde viemos, o que somos, para onde iremos. E aí, esse Espírito da Verdade, a exortação que se vê em João, o evangelista João, quando está ali escrito: conhecereis a verdade vos libertará, é justamente essa verdade que todos nós buscamos. E com o surgimento de diversas filosofias religiosas, toda filosofia religiosa quer ter para si a verdade. Cada uma quer ser a dona da verdade, estar com a verdade. Mas compete a nós conhecermos a verdade, para que, conhecendo-a, nos libertemos dessa influência equivocada de um ou de outro, mas que nós tenhamos por nós mesmos a nossa própria convicção. E na evolução espiritual, na nossa evolução, motivo até de estarmos aqui no planeta Terra, nessa atual existência, com certeza para resgatar faltas cometidas, para superar provas que não concluímos em outras existências, tudo isso tem a tendência de nos levar à evolução, rumo à perfeição absoluta. Claro que estamos indo rumo à perfeição absoluta na condição de atingirmos no máximo a perfeição relativa, porque Deus é único. Ele, sim, a perfeição absoluta. No máximo que conseguiremos, com muito, muito esforço, é essa perfeição relativa. Mas o objetivo disso, então, quando nós vamos pensar em evolução, as condições da evolução são simplesmente resumidas em progresso, intelecto, moral, que é justamente o amai-vos e instruí-vos. Temos que buscar o conhecimento por nós mesmos,
temos que buscar a verdade para que essa verdade nos liberte de influências negativas ou tendenciosas, e assim nós possamos trilhar o nosso próprio caminho por nossa convicção. O próprio apóstolo, o próprio Paulo, em suas andanças, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, na carta aos Romanos, capítulo 12, 2, diz, nos determina, nos exorta, transformai-vos, não pelo que digo, mas por vós mesmos, mas transformai-vos. Buscar a melhora, buscar o progresso, suba um degrau, ande para frente, vá atrás dessa verdade, dessa realidade que você vai entender e se posicionar conscientemente, racionalmente. Você vai acreditar nesse Deus não porque te falam, mas porque você conhece, você sabe. Você foi atrás desse conhecimento e constatou realmente a grandeza do Criador, realmente a verdade exposta pelo Mestre Jesus. Então, o Espírito da verdade nos leva ao conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. É o chamamento aos verdadeiros princípios da lei divina e consolação pela fé e pela esperança. E é justamente esse Consolador prometido que nos dá o alento de futuro, um futuro de felicidade, de esperança, mas exige ao mesmo tempo a prática da caridade. O Espírito de verdade, então, é uma entidade de alta elevação espiritual. O fato de se referir a Deus como meu Pai não indica sua identidade, pois todos nós somos filhos de Deus. Portanto, nos referimos a Deus como, individualmente falando, como meu Pai, coletivamente falando, como nosso Pai. Falando daqui para lá, vosso Pai. Falando apenas para mim, meu Pai. Então, se referir a essa forma de tratativa, por si só, não define essa entidade. Não indica qual entidade seja. Como eu disse, é uma coletividade de espíritos superiores, de benfeitores. Às vezes, respondendo e manifestando em nome daquela coletividade, que é uma comunidade única, é como um todo. E Jesus disse: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Quer dizer, além do próprio Cristo, viria um outro Consolador. E é esse outro Consolador tido como certo a doutrina, o Espiritismo, aí embasado na própria doutrina espírita, como uma forma de explicar o até então admirável, inexplicável aos olhos humanos, quando se sabe que, por lógica e lação, a doutrina espírita pode ser considerada como ciência, filosofia e religião. A ciência temos lá no livro A Gênese das Obras Básicas, assim como filosofia, o Livro dos Espíritos, e como religião, o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem queira tratar dessa forma. Mas pode ser estudada independentemente, sob um enfoque um do outro. Os objetivos, então, do próprio Espiritismo é a transformação do homem, a sua melhora,
para acelerar esse processo evolutivo, dando-nos os caminhos, traçando as diretrizes, para que não percamos tempo, não desperdicemos nosso tempo nessa fase que nos encontramos, nessa existência pela qual passamos, para que não seja necessário voltar em outras existências, mas reduzir ao máximo o número de vezes que retornaríamos à carne. É a gente aproveitar cada momento, cada fato que é para nós um ensinamento e oportunidade de comprovar a superação da prova ali colocada à nossa frente. E quando não, resgatar aquelas dívidas contraídas em outras existências, a chamada expiação. E assim, doutrina espírita e espiritismo, que muitas das vezes se confundem nos seus caminhos, nos seus, vamos dizer assim, nos seus objetivos, vistos por nós dessa forma, é uma interpretação racional de todo o espiritismo, em todos os tempos da humanidade e em todos os lugares. Como falamos, aflorou em 1857 com a edição do Livro dos Espíritos. E a doutrina espírita constitui um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Kardec, que constituem a codificação espírita. É essa a base do espiritismo, ciência, filosofia e religião, como já explicamos. É uma mensagem de esperança e vida futura. É uma doutrina espírita, é uma proposta pedagógica, uma proposta de ensinamento, de educação, que liberta e traz felicidade. Está lá, como disse em Romanos 12:2, quando Paulo diz: transformai-vos pelo vosso entendimento. Agora, transformar pelo meu entendimento, eu tenho que buscar o conhecimento para eu entender. Eu não posso me transformar por um entendimento que não seja meu. Como vou buscar esse entendimento? Através da instrução. Como diz aqui, é o segundo ensinamento. Sendo o primeiro, amai-vos, instruí-vos, o segundo. Sendo então essa proposta pedagógica, também João nos alerta em 8:32, quando diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quer uma coisa melhor do que você ter o seu conhecimento racional, tranquilo, sobre determinado assunto, em que, quando é confrontado com outros debatedores, você vê, segundo a sua ótica, segundo o seu enfoque de estudioso, de pesquisador, você vê que no debate há algum equívoco da pessoa que confronta com você. É mais seguro a gente conhecer um assunto e sobre ele falar, né? É como nas profissões hoje em dia. Você, para falar de medicina, você tem que estudar medicina. Você não vai debater com um médico sem conhecer do assunto. Você não vai debater com um advogado sem estudar direito. E assim também é a nossa existência aqui no orbe terrestre. A doutrina espírita, o espiritismo, nos ensina a pensar. Transformai-vos segundo o vosso entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Nos ensina a pensar, e não o que devemos pensar, mas devemos pensar, raciocinar e trazer a transformação para nós mesmos, pelo nosso próprio entendimento e conhecimento. É a doutrina, um conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político ou filosófico. E ainda eu termino aqui com a conclusão de que quem já se debruçou sobre a questão espírita sabe que o espiritismo, então, é a terceira revelação divina.
A primeira foi Moisés, a segunda Jesus, a terceira o Espiritismo, que tem aí a doutrina espírita como suporte. E assim, a doutrina espírita promove a efetiva educação espiritual do ser humano na pluralidade, na plenitude de sua imortalidade. E o Espiritismo tem toda essa tratativa desses temas, e a própria doutrina espírita, através das obras básicas, através de autores, doutrinadores, vai burilando os temas, vai aclarando esses temas que, de forma geralmente comentada, é melhor entendida do que a leitura simples, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que devemos estar preparados para a sua leitura, assim como o Livro dos Médiuns, de entendimento um pouco elevado, e para isso temos que estar preparados. Então, temos aí a doutrina espírita, que esmiuça os temas, que torna as expressões mais acessíveis. Enfim, ela ameniza esse entendimento, propiciando a quem se inicia nessa caminhada uma forma mais, vamos dizer, cativante, mais interessante de se ir prosseguindo nesses estudos. Então, aqui finalizando com o tema, o advento do Espírito de Verdade, como disse Emmanuel na obra O Roteiro, estamos, nós espíritas, 16 séculos atrasados ao que deveríamos estar. Se tivesse o cristianismo puro prosseguido como até então, vamos dizer assim, divulgado, praticado e defendido até o ano 300 e pouco. E houve até a mudança, né, como já falamos aqui, do que realmente ocorre, que é a reencarnação do Espírito, houve a mudança para a ressurreição da carne. Nesse particular, Paulo, novamente Paulo, né, o grande divulgador do cristianismo, que passou de perseguidor a perseguido, a história de Paulo todos nós conhecemos, e se tornou aquele defensor do cristianismo, um defensor ferrenho. Ele, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, mais precisamente nos versículos 35 a 50, ele nos explica, nos orienta, que não é possível lançar uma semente na terra e ela nascer semente. Ela vai nascer diferente. E ele explica que se há corpo material, há um corpo espiritual. Então se lança à terra o corpo material, porque vai surgir, ressurgir, vai brotar, vamos dizer assim, o corpo espiritual. E ele até fala mais, que não se misturam carne de ave com carne de ave, não se mistura com carne de peixe, fazendo uma alusão até a filosofias religiosas, vamos dizer assim, de outras regiões do planeta, em que se tem por certo que é possível o espírito reencarnar em animais. Então ali ele faz essa exortação, nos chamando a atenção sobre essa impossibilidade. E assim a gente vê que se tivesse então mantido o cristianismo puro, tal qual nos primeiros séculos da era cristã, não estaríamos nesse atraso, porque se até hoje, vejam bem, 1.600 anos de atraso, nós ainda encontramos, 1.600 anos se passar, nós ainda temos essa dificuldade, justamente por esse atraso dos 16 séculos.
quanto não teríamos evoluído não fosse essa interrupção, pela ação do próprio homem, mais precisamente o Império Romano dominante à época. Então, meus queridos amigos, irmãos do Ideal Espírita, eu espero ter podido contribuir com alguma forma de aclarear esses temas, trazendo aqui para a nossa exposição esse assunto tão cativante, ao mesmo tempo que simples, também um pouco complexo, porque nos faz perpassar por parte da história da humanidade, história do cristianismo, e aí exigiria, né, de quem se interessasse pelo tema se aprofundar nessa parte para constatar a veracidade do que aqui é falado. Então, a todos eu desejo uma boa noite e agradeço pela atenção dispensada a essa nossa pretensão de querer contribuir de alguma forma para o aclaramento dessa parte doutrinária e do próprio Espiritismo.